Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar uma live muito especial com a querida Rita Lopes, uma amiga muito querida, e acho que vai ser muito legal ter essa conversa aqui, essa troca tão maravilhosa. Escolhi essa música que hoje já é tão conhecida e que é muito especial, que eu uso muito no consultório, mas é uma música que, na realidade, eu conheci essa música quando ela foi lançada. Então ainda era o DVD dos clipes da Palavra Cantada, depois veio o DVD normal, enfim, é uma música que tem muito a ver com o trabalho da fono, com as dificuldades alimentares, e eu uso bastante. Enfim, essa semana eu ando meio nostálgica, lembrando de muitas coisas. Acho que eu sou meio dinossauro, né? E então essas questões acontecem aí, a gente começa a pensar em muitas coisas, né? Então eu venho pensando há quanto tempo a gente trabalha com essas dificuldades de amamentação, com essas dificuldades de alimentação, e hoje poder falar sobre isso é muito especial. Venho dando curso sobre isso há muito tempo. O ano passado e o anterior foram muito especiais porque trabalhei esse tema, o impacto do refluxo e das alergias alimentares na amamentação e na introdução alimentar. Fui para várias cidades dar esse curso, muitas fonos, muita gente boa. Fui para a Itália num congresso internacional que foi maravilhoso. Foi o único trabalho sobre bebês, acabou sendo premiado, foi muito especial. Então, é muito bom poder falar sobre esse assunto. A Rita está entrando, já vamos chamá-la, né, Rita? Que coisa boa. E escolhi a Rita para falar sobre esse tema comigo. A gente tem muitas colegas, parceiras que trabalham maravilhosamente. Mas a Rita é uma pessoa que o ano passado, acho que eu vou te chamar, né, Ritinha? E deixa eu ver aqui. A Rita. Pronto. E a Rita, desde que eu a conheço, não tem tantos anos assim, mas desde que eu a conheci. Oi? Olha ela aí! Que maravilha, querida! Eu estava falando, Rita, de que a gente não se conhece há tantos anos, mas de que desde o momento que eu te conheci, é como se eu tivesse te conhecido desde o dia que eu nasci. Né? Uma sintonia muito boa, um trabalho, muita coisa em comum e uma profissional super competente, maravilhosa, com muita experiência e uma ética, né? Muito boa. Então a Rita é um ser humano lindo, além dessa profissional tão rica e competente que a gente começa a falar e parece que nunca acaba, né, Rita? Ai, Rô, eu tô tão emocionada, juro, engraçado. Acho que eu já fiz. Eu não era a moça da internet, né? Do Instagram como você, e a gente foi descobrindo tantas coisas nessa pandemia, mas Uhum. fazer essa live com você é muito especial para mim. Eu estou muito honrada com o convite. A gente espera algumas coisas da vida, né? E eu sempre sonho, as pessoas que me conhecem, que estão comigo, sabem que eu sonho muito, eu sou muito sonhadora. E dentro de alguns sonhos, eu queria mesmo um dia receber o convite da Rosiane. Ah, que maravilha, Rita. A gente tem alguns sonhos, então eu estou muito ansiosa. Hoje eu acordei assim, azul, feliz, Que para poder delícia. conversar e de novo compartilhar com você do seu lado. É muito gratificante trabalhar do seu lado, muito.
A gente teve, como a Rosiane falou, uma experiência no Congresso da Sociedade Brasileira, o ano passado, de fono. E foi muito gostoso. E a construção de lá para cá foi muito boa, né? Sim. De trocas. Foi muito gostoso, tem sido muito bom. Que coisa boa, Rita, é recíproco. E foi muito interessante, porque quando eu convidei a Rita, eu contei para ela, eu falei, o ano passado, quando a gente foi conversar, quando eu soube que a Rita ia participar da mesa de dificuldades alimentares, eu fiquei tão feliz, eu fiquei radiante, eu liguei para ela e falei, Rita, que maravilha! E foi uma mesa tão especial que a gente pôde ali traçar todos esses momentos que podem interferir. A Rita falou ali dos recém-nascidos, dos prematurinhos ali no hospital, desse teu trabalho tão humanizado mesmo no hospital, dessa recepção do paciente. Eu falei do pós-alta e depois a Patrícia Junqueira falou da recusa já instalada. Sim. Então, foi uma construção de pensamento ali muito boa, né? Verdade, verdade. E hoje nós estamos aqui de novo. E eu acho que esse olhar é muito importante do fonoaudiólogo, né? O quanto nós somos realmente, né, profissionais que temos a possibilidade, pela nossa área de atuação, a fonoaudiologia, ter esse olhar que o cuidado do prematuro ou da criança que tem dificuldade, né, simplesmente uma disfunção oral, mesmo um bebê a termo, ou um prematuro, ele tem que ter um olhar para a alimentação, porque essa alimentação é o início da vida dele, nessa estreia do mundo, né, desses canais sensoriais que ele está envolto. Então, quando a gente pensa, né, como a Cláudia Xavier sempre fala, esse prematuro, ele é extremamente delicado. A gente tem que tomar cuidado com a quantidade de intervenções que a gente vai colocar na boca deste bebê prematuro. Porque, na verdade, essa boca não é para qualquer indivíduo chegar lá e, olha, ele suga, né? Porque isso é realmente uma invasão. E o fonoaudiólogo tem essa possibilidade, pela nossa área, de ter esse entendimento, essa compreensão e partilhar isso com a equipe dentro do hospital, depois fora, na clínica, quando a gente recebe uma família no consultório, e tentar explicar, né, os caminhos para a construção do processo da aprendizagem alimentar. Então, acho que é uma área muito linda, realmente, da gente enxergar que muitas vezes, quando chega uma criança para mim com uma dificuldade alimentar, eu vou buscando a história, né? A gente vai fazendo uma anamnese com a família e tentar enxergar onde aconteceram aqueles desencontros. E aí as famílias vão conversando e vão trazendo histórias desde o período neonatal, eu vou perguntar, né? Como é que foi a gestação? Porque aí a gente vai conseguindo desenrolar aquele novelo grande que está na cabeça da família. Por que que meu filho não come, né? Ou por que que o meu bebê não consegue, ele não consegue entrar num processo alimentar tão fácil como o meu sobrinho ou o meu outro filho? Então, é muito importante, né, que a gente possa entender esse processo todo. E eu acho que essa construção a gente vem nesse caminho desde o ano passado, né? Mostrando para que chegou a fonoaudiologia, né? Todo mundo diz assim, nossa, mas agora existe um boom da dificuldade alimentar. E é importante a gente dizer isso, né? Que a dificuldade alimentar, ela não é a disfagia, a dificuldade no processo, né, do alimento, da boca para o estômago. Porque a disfagia em si, ela traz, né, um prejuízo nutricional, pulmonar e metabólico. Mas e essa, né? E essa dificuldade alimentar? Ela traz muitos traumas, muitos prejuízos para o desenvolvimento da criança e nesse mundo da família, nesse mundo social, no emocional. Então, é uma possibilidade da gente entender o todo. Né? Essa semana eu estava com uma família no consultório, na terça-feira, e vieram só os pais primeiro.
E eu tenho muito hábito, dependendo do que a mãe vai conversando, a família vai conversando comigo por telefone, eu peço para vir só os pais, né? E é uma criança de 7 anos com muita dificuldade, né? E Uhum. aí, conversando, a gente vai percebendo quais dos canais sensoriais dela está, né, mais latente a sensibilidade. E aí Uhum. o pai, quando eu comecei a explicar um pouquinho, ele fez assim, é por isso, ele nunca gostou de cheiro forte. Porque a Que comida interessante. dele é muito sem graça, é sem cheiro, sem vida. Se tiver vida a comida, ele não come. Então foi assim tão lindo a construção daquele conhecimento com a família, porque a partir daquela construção, o pai vai ter um outro olhar para o filho e para o próprio processo de alimentação. Sim, Então, é. Isso é muito legal, né, Rita? Porque eu acho que esse trabalho com a família é fundamental, faz toda a diferença. A família ter consciência do que está acontecendo para que ela possa ser nossos maiores parceiros no verdade. trabalho com a criança. Porque a gente vê o bebê ou a criança em alguns momentos ali no consultório. E quem tem esse dia a dia ali e saber que esse processo alimentar é um processo que precisa ser respeitoso, que você precisa olhar para o bebê, perceber as respostas ao alimento, ao processo alimentar, é fundamental, né? E sem culpa, é igual aleitamento materno, é sem culpa, né? E o Uhum. processo desse aleitamento materno para a introdução alimentar, muitas vezes a mãe fica com medo, ela fica de novo volta. Na hora que outro dia eu ouvi algo de uma mãe que eu jamais vou esquecer, esses livrinhos que são as mães, né? E ela disse assim: na hora que eu já estava perfeita, tudo bem com o meu aleitamento materno, depois que eu passei por poucas e boas, estava tudo estabelecido, já chegou 6 meses. E eu achei Uhum. tão lindo isso, porque ela estava tão segura, né? Naquele momento do aleitamento materno dela, de ser mãe, que agora eu dei conta, né? Todo Uhum. desse processo da amamentação, que para muitas é difícil realmente, são desencontros no primeiro, segundo mês do aleitamento materno. E ela Uhum. foi muito expressiva. Ela falou: agora vai começar essa coisa de introdução alimentar. Eu, de Uhum. novo, eu falei: não, você agora já tem a sua identidade de mãe. Agora Uhum. você já está poderosa para isso, né? Porque agora É. depende. Aí eu fiz assim: agora depende dela, né? Era uma menininha. Eu falei: agora depende dela, esse caminho. Né? O quanto vocês vão estar sempre unidas, uma de frente para a outra agora, para chegar a essa colher e para os primeiros sabores. E aí Uhum. ela ficou assim muito encantada, né? Que assim, ela tem todo o controle, né? Como a alimentação participativa, né? A alimentação responsável ali na oferta, mas ela está agora exercendo, né? Eu falo, a possibilidade do outro, de enxergar já a bebê dela como outra pessoa, né? Como Sim. outro ser. E que ele Uhum. tem um tempo, né? Um tempo de pegar aquele alimento na mão, experienciar, cheirar. E ela permitia, eu fiz assim para ela: você deixa a sua ansiedade para trás. Eu já te conheço, porque ela fez, né, muitos atendimentos na fase do aleitamento materno comigo. E eu disse assim: você deixa a sua ansiedade lá fora, você põe para fora da cozinha. E olhe o que está acontecendo com a sua Olivia. E ela morreu de rir, porque ela fez assim: puxa vida, como você sabe que eu sou ansiosa? É, e eu acho que é muito legal hoje, Rita, a gente poder falar quando uma mãe, porque é muito comum a gente escutar no consultório, às vezes chega, tem uma mãe até que respondeu, eu coloquei uma caixinha de perguntas e ela colocou uma coisa muito interessante. Eu falei, se achava que tinha interferência o processo de amamentação no processo alimentar. E daí ela falou: nós somos exemplo. Então, por quê? Ela, quando chegou a hora dela voltar ao trabalho, ela precisou introduzir a mamadeira
porque ela ia ficar em aleitamento misto. Tá. Mas daí ele não pegava de forma alguma a mamadeira. Não conseguia. Era um bebê que tinha um histórico de uma hipersensibilidade intraoral. E daí ela punha a comida na boca dele, e ele, uma criança linda, maravilhosa, ele não tinha nenhum comportamento de recusa. Mas ele ficava rindo para ela e com aquela comida parada na boca, e daí ela virava de lado, a comida caía. Então, ele não tinha nenhuma reação ao alimento, no sentido de deglutir aquele alimento. Sim. Então, ela me ligou desesperada, falou: Rose, ele não pega mamadeira, ele não aceita a alimentação, ele estava com 6 meses. O que que eu faço? E daí, eles foram lá e a gente percebeu que, na realidade, desde a amamentação, ele tinha uma série de sintomas. Apesar de ela ter conseguido manter o aleitamento, no histórico deles, né, Sim. tinha vários sinais que ele tinha dificuldade. Mas muitas vezes a criança até está mamando, nem sempre com tanta qualidade, e chega na hora da amamentação que isso realmente vai aparecer da introdução alimentar, que Sim. isso vai gritar de uma forma, né? Uau, É. alguma coisa que não está interessante. Ou mães que chegam na introdução alimentar com dificuldade e você escuta, olha, ela nunca gostou de mamar. É. Né? Sim. Então, eu acho que é muito legal quando a gente pode começar a pensar que esse processo alimentar, o que inaugura ele é o mamar. A gente poderia dizer assim, como se fala há muitos anos, né, na odontologia, que a amamentação ela é a motriz para um excelente desenvolvimento dento-esqueletal, né? E a gente pode inferir na fonoaudiologia que realmente o aleitamento materno efetivo, eficaz, ele seja, né, um preditor de um sucesso nessa introdução alimentar. Porque se a gente, até antes, né? Se a gente começa a pensar nos estudos que a gente tem hoje em dia, na fase intrauterina, a gente observa que aquela criança que tinha essa habilidade, né? E que ela experienciou já na fase intrauterina, sem nenhuma intercorrência, ela vem pronta, né? Aquele bebê a termo que vem pronto e vem mamando, né? Ele sai do peito, ele sai da barriga da mãe. Se tem a primeira hora de ouro, que é a primeira hora do aleitamento materno, assim que sai da barriga da mãe, mesmo os bebês no parto cesárea, eles têm esse processo lindo, lindo, de chegar ao peito da mãe e fazer, né, acontecer a sucção, por ser reflexa. No entanto, eu percebo que dar conta, né, dessa transição da sucção reflexa para a sucção voluntária é um processo de um engrama neuromuscular. Sim. É a possibilidade dele ter feito realmente. Ele usou dos 3 meses dele, reflexo desse momento de esterogestação dele, né? Ele usou desse momento para entender e fazer o exercício da mioterapia, que é a repetição do gesto da sucção. E depois ele usar efetivamente esse controle que ele ganhou e que ele percebeu. Ele ganhou a força muscular. Ele treinou. Isso! Ele treinou 3 meses nessa sucção reflexa para que depois ele possa controlar, né? Aí ele já é um serzinho que fala, agora eu vou controlar o volume dentro da minha boca. Eu vou controlar a minha mamada. Porque isso é um preditor para ele controlar o volume depois daquela consistência diferente dentro da boca. Então, é muito interessante a gente pensar que existem, sim, né, picos de desenvolvimento oral. E quando a gente pensa, né, quando a gente pensa nessa questão desse desenvolvimento oromotor da criança, ele está muito ligado, né, aos picos dessas transformações. Sai de uma sucção reflexa, esse primeiro momento dessa sucção, que ele traz da fase intrauterina. Ele traz.
Uhum. dessa fase intrauterina. E aí ele ganha essa possibilidade do voluntário. E aí, nesse voluntário, a linguinha dele percebe, e a bochecha, que ele pode conter o alimento em cima. E Sim. se há um escape, ele engasga. Então, ele tem Uhum. alguns processos. Eu ouço, às vezes, as mães no aleitamento materno dizer assim para mim: sabe que agora ele está maior e às vezes ele engasga mais? Exatamente os erros e acertos dele, porque Uhum. puxei volume demais. Eu não consegui conter esse volume grande que eu extraí da mama da minha mãe. Escapou prematuramente. Exatamente. E aí ele tem que ele, né? Este bebê ele tem que perceber o quanto ele pode extrair dessa mama, guardar aqui como a bochecha contendo em cima da língua, para ele fazer o clunk, para ele depois. Uhum. Exatamente. Que é todo um sistema que precisa da conexão de todo um sistema, milhares de músculos, milhares de engramas neurológicos acontecendo ao mesmo tempo, né, Rita? Sim, Porque e eu acho muito importante a gente pensar que assim, tudo isso está acontecendo. E eu ouso dizer, eu nunca li artigo, a fonoaudiologia precisa, nós precisamos fazer isso. muito. Mas eu ouso dizer que depois dos 3 meses, seria muito importante as mães trabalharem posturas diferentes para o aleitamento materno. Porque numa posição invertida, numa posição vertical, ele também já está ensaiando toda essa musculatura dele para o que ele vai ser exigido. Senta, sustenta ombro, sustenta vertical. Porque quando ele passa na posição tradicional, inclinado, os 6 meses, depois ele começa a ser exigido a sentar. Mas a mecânica dele está diferente, porque ele mamou inclinado, de um lado, horas de um lado, horas do outro. Então, eu Uhum. ouso a dizer que depois dos 3 meses, as mães podiam trabalhar mais posturas diferentes, porque iam auxiliar nessa introdução alimentar lá na frente. Porque ele vai ser Maravilhoso explorado. isso. É, uma coisa que eu tenho orientado cada dia mais é colocar os bebês em posições variadas, carregar esse bebê Sim, de bruço, deixar sim. esse bebê no chão, e o bebê de, né? Porque essa sustentação cervical tem total relação com a deglutição, com esse processo alimentar que vai ser exigido mais para frente, né? Então é maravilhoso isso que você está falando, Rita. E E eu acho que isso, Rita, traz para a gente uma coisa espetacular, que é a questão de que a alimentação também é um aprendizado. Porque eu é, acho que para muitas pessoas ainda fica a alimentação, todo o processo alimentar, tanto a amamentação quanto a mastigação, o amassamento, enfim, o que seja, mas que eles precisam aprender. Eu sempre falo para os pais, quando o bebê vai caminhar, ele levanta e sai caminhando? Não, é um não. processo, né? Precisa sustentar a cabeça, depois precisa sentar, depois precisa ficar de quatro, precisa fazer coordenação cruzada ali do movimento, depois vai ficando em pé, depois vai ficar meio que caindo, e daí vai dar os primeiros passinhos, né? E todo esse comportamento motor, ele vai refletir nesse caminho para o motor oral. Então, o fato de deixar, né, o barriguinha para baixo, o bebê de barriga para baixo, para ele fazer a sustentação dele de ombro, primeiro cervical, depois ombro. Então, eu sempre faço uma analogia com as mães, né, com os pais no consultório, da importância de colocar ele nessa posição para ele sustentar a cervical. O fisioterapeuta sempre faz isso e essa orientação adequadamente, né? Para que ele mantenha a sustentação cervical, que vai trazer esses benefícios para o futuro dele no ato de sentar. No Sim. entanto, eu como fonoaudióloga me sinto, e faço essa analogia da lagartixa. Né? Eu falo assim, como é uma lagartixa? Ela ainda não tem uma dissociação. A lagartixa, aquele bichinho da parede que eu tenho medo,
ele não tem uma dissociação do corpo e da cabeça muito, mas ele consegue fazer uma sustentação da cabeça. E Uhum. aí, em seguida, eu faço uma analogia com a tartaruga. Eu falo, olha, o quanto a tartaruga já roda o pescoço, já sustenta, já leva para frente. Então, eu brinco com os bichinhos para eles entenderem que é nesse processo motor a importância dessa estrutura laríngea, porque se a criança vai tendo a sustentação de pescoço, ela vai dando possibilidade para toda a musculatura laríngea. Então, ter Uhum. uma eficiência no controle depois da deglutição. Uhum. Ela tem um controle e uma coordenação da sucção. Suga, deglute. Mas no momento que essa criança passa a sentar, ela vai ter um outro olhar, né? Um outro comportamento ortostático. Sim. Então, ela vai ter que realmente segurar e ter toda uma estabilidade de mandíbula para que essa musculatura agora exerça um novo papel aqui. Um novo Uhum. papel que é vertical. E isso é um processo de aprendizagem. Sim. Tanto na motricidade, né, nossa orofacial, mas como um global dessa criança. É, E ainda conhecer os sabores. Conhecer os sabores. Né? exatamente. E é por isso que a gente precisa saber do bebê de forma global e não pensar só na boca, né? E as Ah, mães acham graça quando a gente começa a falar do corpo e a gente manipula o pé, posiciona e faz, sugere os exercícios para casa corporais. Elas falam, vim na fono mesmo? Sim, porque o produto sim, final, né? O produto final é o que eu quero, é a boca. Mas se eu sim. não tiver essa construção corporal adequada, eu vou ter dificuldades, né? É porque o nosso corpo é uma cadeia muscular, né, Rita? Sim, sim. Não tem como, o nosso funcionamento é de cadeia, um conectado ao outro, e se você precisa ter um movimento, você precisa pensar nos sistemas que Sim. vão sustentar esse sistema oromotor, que na realidade você falou que ousa dizer sobre essas posições, esse treinamento, e eu ouso dizer que o nosso trabalho é oro, crânio, cervical. Sim. Eu Porque, acho que a gente vai ter um upgrade daqui para frente nessa nomenclatura, eu tenho certeza disso. então, porque como que a gente, por exemplo, se a gente tem uma criança com torcicolo genético, torcicolo congênito, né? Alguma dificuldade, o encurtamento, eu vou precisar do meu colega fisioterapeuta para fazer o papel dele, Sim, mas eu vou ter que saber reconhecer, diagnosticar e, inclusive, saber o quanto isso pode estar interferindo na amamentação e depois no processo alimentar, sim, sim, né? com certeza. Sim. Eu vi que A teve uma Gabi, pergunta. Fala. isso, a Gabi é uma querida que está esperando, o bebê dela tá para nascer, tá por esses dias, já já vai chegar, e ela estava perguntando se desde sempre ela ela pode colocar em outras posições ou se ela precisa aguardar os 3 meses. Na verdade, por que que eu falo depois dos 3 meses, tá? E eu vou explicar por conta da questão, quando a gente entende o que é o processo do bebê numa esterogestação. Não é Uhum, tão simples nascer. Quando a gente começa a pensar o que é o nascimento, o que são as descobertas dos nossos canais sensoriais e que vão nos levar para a vida inteira, eu acho que quando a gente coloca muitas informações para o bebê, logo no primeiro mês de chegada dele, eu acabo trazendo mais confusões para ele. Claro que eu vou observar muitas vezes, quando a gente fala os tipos de posições para colocar o bebê para o aleitamento materno, talvez uma posição seja muito mais favorável para aquele bebê e para aquela mãe. uhum, Porque a forma da mãe segurar também, e ela se sente melhor numa posição invertida, por exemplo. Porque o abdômen dela está muito edemaciado por conta da cirurgia, se ela fez parto cesárea, enfim. A gente tem essas possibilidades, né, como estratégias
de posição para adequar aquele momento do aleitamento materno. Mas eu acho que a gente traz muitas informações. Quando logo no primeiro, segundo mês, a gente coloca o bebê cada hora de uma posição. Então, nesse momento, ele está aprendendo a dar conta do universo dele fora da barriga da mãe. Ele está aprendendo efetivamente como ter um bom desempenho da sucção. Como ter um bom desempenho, porque é sobrevivência nutricional para ele. Então, eu minimizo, sabe? Se ele se aconchegou e a mãe também conseguiu colocá-lo numa posição que é favorável para os dois, esse primeiro mês eu prefiro que ela fique, o primeiro e o segundo mês, caminhando nessa posição, para que ele tenha toda uma elaboração muito precisa para o desempenho da sucção dele, nesse primeiro, primeiro, segundo mês, que é muito importante para ele, para que ele possa elaborar movimentos repetidos adequados. Depois ela pode, porque ele também, ela vai perceber que ele já vai ter um domínio, uma performance muito melhor oral. Do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, ele já está um moço ou uma mocinha. Ele já sabe procurar o peito, ele já sabe abocanhar e extrair o leite da mama. Ele já fez o exercício dele da descoberta nesses primeiros meses. E aí sim, eu vou dar mais agora e começo trazer mais desafios para esse bebê. Então agora eu já posso brincar com outras posições para ele, porque eu já sei que quanto mais movimento motor, mais desafiador é para o nosso cérebro, melhor. E aí ele já tem um desempenho oral efetivo para lidar com outras posições. Então, eu vou trazendo desafios para eles durante os meses de desenvolvimento, até ele ter a possibilidade da introdução via oral, lá perto do 6º mês. Sim. Perto do 6º mês, ele já tem o quê? Perto do 6º mês? Ele já saiu da sucção reflexa, ele já está na sucção voluntária, ele já é dono do conhecimento desse corpo e dessa sustentação laríngea por conta dos exercícios cervicais dele, de ficar de barriguinha para baixo. E aí vem a colher, e vem a descoberta de sentir na mão realmente. Isso. Como é importante isso, né, Rita? Eu acho que é muito legal a gente poder falar um pouquinho disso, dessa experiência que a criança precisa ter para conhecer o alimento. Quando eu fui para os Estados Unidos, no curso da Suzanne Morris, ao longo do curso tinha várias oficinas. E ela fez um momento lá muito interessante, que ela colocava vários alimentos conhecidos nossos, mas cortados de uma forma completamente diferente. E a gente meio que sorteava as caixas, e eram pequenos potes assim de alimento, e daí a gente chegava ali e pegava aquilo, e tinha gente que só de olhar, isso é gosmento, isso eu não quero. E às vezes era um figo ou um kiwi, mas que você não tinha muito como reconhecer pela forma como tinha sido preparado. Então, eu acho que o bebê que nunca teve contato com esse alimento, é importante dizer que não necessariamente o primeiro contato dele vai ser uau, que delícia, adorei. Provavelmente não, ele vai franzir a testa, ele vai fazer ele vai ter um estranhamento para esse primeiro contato pelo fato do leite ser a mesma cor, a mesma temperatura e o mesmo cheiro. Então ele passa durante um grande período da vida dele, que é o primeiro, né, alimento dele, com a mesma cor, com o mesmo cheiro e com a mesma consistência, que é líquido. Então, o estranhamento dele é muito grande, realmente, porque agora tem uma textura desse alimento. Essa textura pode estar na mão dele, e a gente sempre pede que a mãe, aquilo que vai estar na colher, esteja na mão do bebê. Então, que mesmo antes dela colocá-lo, ela tenha que trazer até uma fase antecipatória da primeira colherada à boca, que ela já traga a atenção para o bebê, para a cor da fruta que ela vai ofertar, para o cheiro da fruta. Então, ela vai pegar aquela maçã, ela decidiu que vai ser a maçã ou a banana,
ela vai pegar a banana e deixar ele tocar, sentir a banana, sentir o cheiro da banana, se ele vai amassar aquela banana na mão, porque ele está fazendo e exercitando os canais sensoriais que vão estar na boca. Então, a importância, né, dele sentir o olfato, dele usar o canal sensorial olfativo, dele sentir a textura na mão para ter essa conexão na boca. Então, a importância, mesmo antes de chegar essa colherada agora, dela nessa alimentação participativa, eles estarem ativos. Ela participa ativa. A mãe participa ativamente. E o bebê também, né? Porque essa coisa de agora a alimentação está sendo participativa, eu vou trabalhar uma alimentação participativa. Mas ela só dá na boquinha do bebê. Então eu falo, não é nada participativo. Né? Não é nada construtivo para esses canais sensoriais dele. Ele vai começar a recusar, porque ele não está participando. E na introdução alimentar, a gente tem que dar a possibilidade do bebê participar com você. Por isso que o método participativo, ele já tem esse nome, né? Ele é ativo com a mãe e o cuidador. E é muito rico a gente enxergar dessa forma. Porque ele pode estar com o alimento na mão e ele fazer a experiência dele mesmo levar nesse movimento motor. Então, ele vai experienciar com a mão dele essa independência. E ela vai depois. Ele engoliu, experienciou e ela vai com a colher. Para lá, o amassado, chegar o amassado na boquinha dele para que ele possa também sentir essa consistência. Sim. E eu acho que é sensacional disso, Rita, é que a criança participando, você, de uma certa forma, faz com que o alimento seja uma experiência. Sim. Né? Você não precisa distrair a criança para ela se alimentar. Ela vai se Isso é muito ocupar grave, os distratores. Né? O alimento para ela é delicioso, é uma experiência. Então eu tenho vídeos assim lindos porque eles ficam muito interessados, né? Em olhar, é uma observação, é uma descoberta linda, é uma fase, a Ellen falou, é uma fase muito bonita, e é mesmo. É uma fase deliciosa. Eu, pelo menos, particularmente, porque os bebês que eu acompanho na amamentação, quando o bebê tem dificuldade na amamentação, eu gosto muito de acompanhar a introdução alimentar, porque eu acho que em alguns momentos, quando a criança tem a dificuldade na amamentação, isso pode depois repercutir também na introdução alimentar, especialmente se isso não foi cuidado. Tanto que tem uma pediatra, acho que até que ela está aí, que ela fala muito isso para mim. Quando eu percebo que quando eu não encaminho no momento da amamentação, chega na introdução alimentar, talvez não dê certo. Enrosca, né? Exatamente. Mas eram questões que estavam ali já, né? E que, de uma certa forma, foram sendo levadas, mas quando exige todo esse refinamento, especialmente dos canais sensoriais, né, Rita? Sim. Então, essa relação de perceber o alimento na boca ou não perceber, como aquele bebê que eu comentei, ele queria, ele aceitava, mas ficava lá e ele não sabia o que fazer. O que eu faço com isso que está na minha boca, né? Exatamente. Cognitivamente, ele tinha essa pergunta, né? O que eu faço agora, né? Eu sei mexer minha língua, mas qual é o processo, né? Qual é o gesto motor dentro de uma praxia, né? De uma praxis, né? O que é? Exatamente. Qual é o gesto motor que eu faço para que esse pedacinho aí de fruta, essa papa de fruta, chegue agora e eu possa executar o movimento, né? Então, eu sinto, eu mexo, né? Eu sinto, eu sempre falo isso para os pais, eu sinto e eu mexo. A Cláudia Xavier colocou fez um apontamento muito importante, que esse momento é um desabrochar muito grande da comunicação, da linguagem comunicativa. Porque eu vou colocando o nome das coisas. Por exemplo, eu coloco o atributo isto é a maçã, então é o substantivo, né?
mas essa maçã é vermelha, essa maçã é cheirosa, essa maçã é pequena, essa maçã é grande, essa maçã é gostosa, então eu vou pondo o sujeito, o verbo da ação, o adjetivo. Então a gente vai enriquecendo naquele setting, né? Naquele setting da alimentação, um desenvolvimento de linguagem já junto da alimentação. E muitas vezes eu percebo que não tem esse brilho, às vezes, quando a família chega trazendo a dificuldade, né, nessa introdução, porque fica um movimento mecânico, acha que é só motor. Que a criança vai abrir a boca, quebrar em pedacinho, amassar com a gengiva e aqueles 2, 3 dentinhos que ela tem, e engoliu. E esse ato, ele não é assim, só motor da alimentação. Porque é um processo de aprendizagem que leva ao emocional, isso é gostoso. Né? O emocional, o social e realmente o sensório motor. Agora, a gente nunca vai descartar o social e o emocional. Porque quando a gente, às vezes, viaja e está sozinha, às vezes, para comer no hotel, a comida pode ser cheirosa, pode ter um visual lindo, mas ela perde um pouco do brilho, porque você está sozinha ali comendo, às vezes, né? Então, ou quando você tem uma situação que você está quieta em casa, que todo mundo viajou, só está você na sua casa. Esses tempos agora de pandemia, os meninos estão ficando em Guararema com meu marido. E eu estou voltando a São Paulo para trabalhar. E eu fico sozinha, né? Segunda, terça e quarta aqui em São Paulo. É sem graça comer, porque faz parte de um contexto emocional e social que tem um brilho a comida. Sim. E esse vínculo, né? Essa situação com a família, às vezes a gente vê que são os desencontros. Eu nunca gosto de falar dos erros, né? Ou do inadequado. Inadequado e errado são termos muito fortes para uma família, porque ninguém quer errar com o filho. Ninguém pensa em errar. Né? A gente sempre quer dar o nosso melhor. Eu falo que são desencontros para essa família. Eu uso muito esse termo, que vocês precisam se encontrar agora, nesse momento de alimentação. E muitas vezes, essa palavra ela é muito forte. Vocês precisam se encontrar, porque muitas vezes são aquelas famílias que não se encontram realmente. Cada um come no horário, a criança tem uma babá que dá alimento, e muitas vezes essa babá não está preocupada com todo este desenvolvimento. Ela não tem, às vezes, a orientação deste desenvolvimento. E a babá quer que não caia nada, para não sujar. Porque tem um prejuízo aí dela, né? Dela ter que trocar toda a criança. Ou a cuidadora, seja quem está com ela, ou a própria mãe, que quer, né, nessa loucura, fazer tudo muito rápido, porque tem que sair para trabalhar. Mas nesse início desse processo alimentar, não se exclui, né, o tempo. O tempo se inclui de uma forma muito grande e muito comprometida. Porque a alimentação é sensório, motora, oral, ela é social e ela é emocional. Quando a gente põe essa emoção para a criança, a comunicação desta emoção flui. A terapia flui, o atendimento flui, a gente dá alta, né? Mas é um convite. Eu tenho uma frase que eu digo que a alimentação, ela transforma famílias. Porque com certeza, né, Rita? ela transforma famílias, desde o aleitamento materno, né? Porque a família está em volta, o pai fica muito preocupado com a mãe. E travou um pouquinho? Acho que travou. Travou. Pronto, já voltou. Já voltou. E então, desde o aleitamento materno vem uma preocupação. Então, a alimentação, ela é o alimento que é o aleitamento materno e ela vai transformando essa família. Quando chega a dificuldade alimentar, a gente vê uma família sofrida. Sim. Independente da idade, que seja o bebê antes de completar 1 ano, ele ainda nessa fase da introdução, ele é uma família já desgastada, com medos do desconhecido. Quando são as crianças maiores, você bem sabe disso, né? Dos problemas alérgicos, os problemas de refluxo, problemas já com comorbidades, você tem um grau a mais de preocupação.
E essa transformação da família é bonita, porque eles começam a perguntar da questão nutricional, né, do valor energético de cada alimento. E aí eu falo, vamos abrir o guia alimentar do Ministério da Saúde, vamos lá, ele está disponível. Vamos ler, vamos conhecer aquilo que a gente gostaria de uma alimentação saudável. E durante as semanas de atendimento, a gente vai enxergando esse processo da família também, né? Que talvez tivesse uma alimentação mais desajustada em qualidade alimentar, eles vão se ajustando. A gente não come nada coisa boa em casa. Agora, pelo meu menino, eu vou comer. É bonito. Ah, que legal, né? Então, o encaminhamento, às vezes, para um colega, para uma nutricionista, para que possa fazer, né? Todo esse cardápio alimentar para a família está ali sustentada mesmo, que ela tem uma sustentação que está no caminho certo, né? Um respaldo, a palavra é respaldo, né? O nutricionista vindo para trazer esse respaldo calórico, energético, proteico para essa família, né? Seguir tranquilamente, que ela não vai errar tanto, porque eles chegam muito sofridos dos erros que eles cometeram, né? E muitas vezes não foram erros mesmo, é isso que você falou, né, Rita? São desencontros. E eu acho que o papel do pediatra nesse momento, a doutora Fátima está aí, ela falou oi ali para gente, porque a frase que eu citei é dela. Eu acho que o olhar do pediatra nesse momento faz muita diferença, porque tem muitos pediatras que a mãe fala, olha, ela não mama bem, ela mama pouco, ela não gosta de mamar. E assim, isso passa. Ou quando começa o processo alimentar, olha, ela nauseia com todos os alimentos, ela vomita com o alimento na boca. Então, assim, isso é muito importante, né? A doutora Fátima está falando, concordo 100%. Crianças com distúrbio de deglutição ou erro alimentar destroem uma família. E é isso mesmo, é muito sofrimento. E eu acho que o papel do pediatra nesse momento de dar um suporte para a família, porque é um profissional de referência. E mensalmente ele está caminhando, né? Com essa criança e essa família, e os sinais e sintomas que a família refere no consultório, né? Eles devem ser pesados, avaliados, para que ela possa conduzir essa família. Realmente, olha, essa criança tem algo que vale o acompanhamento do fonoaudiólogo nesse momento, porque já tem muitos desencontros aí. Há 2 meses eu ouço, né, a queixa da mãe nesse desencontro alimentar. Então, isso vai virando uma bola de neve, porque eu percebo muitas mães assim, ele nunca comeu direito. Eu atendi uma criança de 7 anos. E a mãe muito, muito fragilizada no consultório. E assim, ele nunca comeu direito, mas eu sempre acabava dando complemento de leite. Então, ele complementava com leite e ovo, porque ovo ele come, sempre comeu muito bem. E então, aí aquele exame nutricional da criança anual, dos exames de sangue, ele mantinha lá, né? Um padrão adequado. Mas era pelo complemento daquela restrição de alimentos que ele fazia, eram alimentos saudáveis. E ele não tinha um cardápio variado e não conseguia variar esse cardápio para uma alimentação normal, variada. E ela dizia assim, a mãe dizia assim para mim, muitas vezes eu dava muito mais leite do que a necessidade dele, com 5 anos. Sim. E aí ele ficava alimentado do leite, da quantidade de ovo que ele comia por dia e da banana. Então ele tinha um peso adequado, ele estava crescendo, mas ele não conseguia brincar na casa de nenhum amiguinho, ficar longe dele, da família, né? Ela e o marido, por conta da restrição alimentar. Então era uma queixa, né, de uma situação de uma restrição alimentar que estava implicando socialmente essa criança. Sim, eu vejo muito isso também, Rita. E quando ela chegou com o Guilherme no consultório, ela chegou nessa fase assim muito sofrida, porque os amiguinhos já estavam indo à casa dos amiguinhos no prédio aos 7 anos e faziam lanches, e sempre na hora do lanche ele pedia para a mãe do amiguinho levar ele para casa.
Ele se restringia da situação alimentar com os amiguinhos no prédio. A mãe do amiguinho trazia e falava, olha, ele não quis comer em casa. E aí aquilo, ela sentia a tristeza dele, do filho e dela mesmo, de não conseguir dar conta disso. É quase uma restrição, como se fosse uma criança alérgica, né, Rita? É, exatamente. Como se fosse uma criança que não pudesse comer determinados alimentos e ter aí uma repercussão social sobre isso. Ainda bem, hoje a gente tem todo um trabalho de conscientização, de inclusão, que isso melhorou muito. Mas é terrível isso mesmo, é muito sofrimento, né? A família, a doutora Fátima comentou de novo, a família vai perpetuando alguns hábitos da criança que não são bons, não são saudáveis, né? E vai gerando esse sofrimento, porque muitas mães chegam e falam, puxa, Rose, por exemplo, eu fiz alguma coisa que não era o ideal. Eu falo, mas ainda bem que você fez, porque se você não tivesse feito, talvez ele estivesse muito pior. Sim, porque além disso que ele está tendo, ele poderia estar mais desnutrido, né? Então eu acho que o nosso trabalho é muito de tirar também essa culpa das famílias, né, Rita? Sim, sim. Como você já mencionou. E eu acho que tem algo que a gente precisa até comentar, que a gente vai percebendo alguns vícios nas crianças, né? Ou como a doutora falou, esse hábito alimentar da criança já é inadequado e a família caminha com ele, né? Sim. Mas assim, mesmo na introdução alimentar, né? Eu fico muito preocupada quando eu vejo sinais assim, olha, precisa ser o pratinho. Ele vai ficar na casa da vovó, porque a mãe quer sair para jantar, ia pegar um cinema com o marido, né? Então ela leva o kit do bebê ou daquela criança na introdução alimentar. Então é o pratinho, ele só come nesse pratinho, ele só come com essa colher e ele só toma o suco neste copinho. Isso também me traz um estranhamento e uma preocupação. Porque eu gosto e penso que é importante, muito importante, nessa introdução alimentar, a gente variar, sim, o copo, goles livres, se a criança tem uma habilidade motora adequada, né? Então, se a criança tem uma habilidade motora, muitas vezes o gole livre já está lá instalado. Eu nem preciso pensar em copinhos de transição, copos 360 graus. Ela tem habilidade motora para o controle, gole a gole. Exatamente. Eu posso adequar o tamanho do copo. Eu não preciso vir com um copo grande, com uma boca grande de vidro. Eu posso ter copos pequenos de criança, de acrílico pequenininho, para que ela mesma, com um aninho, possa fazer sozinha, porque ela tem habilidade motora para isso. Mas, no entanto, eu penso que o utensílio que está chegando na boca da criança tem que ser de cor variada, de forma variada. Ele tem que ter atributos variados. A colher tem que ser do tamanho da língua da criança. Não pode ser uma colher maior que a boca ou que sustente, né? Que a língua vá sustentar lá a colher. Mas que ela possa ser um dia uma colher mais rasinha, depois uma colher mais profunda, uma colher de silicone, uma colher de metal, uma colher acrílica, porque eu estou variando o utensílio e isso traz um estímulo diferente também para essa cavidade oral. Com certeza. A gente está falando aqui de crianças típicas, de crianças normais, que quanto mais a gente estimular, mais eu vou fazer, né, em grama neuromuscular. Sim. Porque me preocupa depois, né? Porque a gente vai criando hábitos nocivos de comer só com essa colher, só com esse pratinho. Mas e aí? Lá no futuro, né? Se ela precisar ir para casa da vovó, ela não vai querer se não tiver o pratinho dela, ou numa emergência, né? Que haja uma emergência com essa mãe, ela só come bem com a mamãe. Não, ela tem que comer bem com a mamãe, com o papai, com o vovô, com a vovó, porque agora ela já tem, né, essa possibilidade de cuidadores na vida dela. Ela não é dependente de um peito. Exatamente. E isso traz muito desabrochar para a criança da possibilidade da linguagem e do mundo. Com certeza.
né? Rita, nossa hora voou. Voou, faltam 6 minutos para a gente acabar. Eu acho que a gente podia aí fazer uma consideração, né? Se você quiser fazer uma consideração, um fechamento aí, porque daqui a pouco a gente precisa se despedir. É verdade. Então, dentro, né, dessa caminhada da fonoaudiologia, né, em neopediatria, eu percebo e acho que a minha maior situação delicada é dentro de UTI pediátrica, quando a criança ela está acometida, ela está convalescente, e aí ela precisa do sabor daquilo que ela gosta em casa. E eu acho que foi uma construção dos últimos anos no hospital, a gente entender isso, que a criança precisa ser criança, mesmo até no ambiente de UTI pediátrica. E ela precisa do talher colorido, ela precisa daquele suquinho que ela gosta, porque é um aconchego para o coração dela, porque ela já está num ambiente que não é favorável. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei pelo olhar das mães, porque as mães ligavam a televisão ali no leito, que fica próximo, em cima, e elas só queriam dar comida, elas queriam dar comida, engole, e a criança lá na tela do computador, da televisão. E aí aquilo me chamava muito a atenção e uma tristeza grande, porque não existia essa interação, mesmo uma criança convalescente na UTI pediátrica. E muitas vezes eu cheguei próximo, na maioria das vezes, até a gente conseguir instalar o serviço com o sonho que eu tinha, que era colocar talher, colocar essa possibilidade da criança, mesmo que se ela pedir um nuggets lá, ela vai ter um nuggets, porque era a vivência dela na casa. Ela não vai viver, né, de alimentos não tão saudáveis, mas ela vai ter o momento dela, o momento porcaria. Então o hospital ele precisa ter isso. E as mães, que não é interessante a gente colocar na frente da televisão para ser um distrator. Porque alimento é um processo, né, de comunicação sensorial. Sim. E hoje a gente consegue isso até com a enfermagem, né? Que não pode ser mecânico, apenas comer e deglutir. Tem que saborear a vida, né? Tem que saborear a vida. Com certeza, eu acho que a alimentação é um processo que, assim como a amamentação, né, Rita? Pode ser uma descoberta maravilhosa de um mundo sensorial. Eu imagino quando você vai num restaurante, por exemplo, fazer uma degustação, você tem uma experiência maravilhosa que é verdadeiramente uma experiência sensorial. Então, eu sempre falo para o bebê, é mais ou menos isso, é você chegar lá e não ter ideia do que vai apresentar e cada detalhe vai fazer diferença para ele. Se aquilo é mais espumante, se é mais aerado, se é mais pastoso, se é mais cremoso, se é mais líquido. E as funções orais vão interferir, porque se a criança também tem uma competência, ela tem segurança nesse processo. Com certeza. Né? Uma competência oromotora. Então, eu acho que se ela não tem, ela passa a associar aquele alimento como uma ameaça, porque ela não consegue dar conta desse processo alimentar. Então, você usou uma expressão performance muscular que eu uso muito para os pais, desse aprendizado. É como se eles chegassem para mim e falassem assim, olha, eu quero correr uma maratona. E eu falo, uau, quanto tempo vocês estão fazendo exercícios? Não, a gente está parado há 1 ano. Ah, então tá bom, então vamos colocar uma caneleira de 5 quilos e vamos sair correndo. Não tem como, né? Então, esse aprendizado, essa performance total de todos esses processos que a gente falou, não só muscular, mas sensorial e tudo mais, é fundamental. Com certeza. Que a gente Temos 40 segundos, querida. Que a gente possa colocar essas pílulas no mundo, né? E todas vocês que estiveram aqui com a gente, né? Tantas pessoas lindas aqui, eu fui olhando. Sim, que todas as pessoas que estiveram... muito competentes, muito queridas. Né? Todas elas possam pegar essas pílulas que a gente aqui, né?
pensou tanto, né, nesse nosso dia a dia e que elas possam levar também para o mundo, né? E que a gente seja essas sementinhas para o mundo. Isso mesmo, Rita. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu adorei, viu? Eu também. E que a gente continue por muitos anos nesse trabalho em conjunto. Se Deus quiser, se Tá Deus bom? quiser. Amém. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos vocês.